que Darth Vader teve que parar de usar o seu tanque de Bacta? Bom, mesmo tendo acesso a um dos tratamentos médicos mais poderosos da galáxia, nos seus primeiros anos, o Lorde Sombrio do Sith teve que evitar justamente essa técnica. Mas o que exatamente era o Bacta? E por que ele não conseguia curar o Darth Vader de verdade? E por que em determinados momentos ele parecia preferir o sofrimento físico ao alívio que aquele tratamento oferecia? Bom, vem comigo porque a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo e já se inscreve para ficar por dentro de mais curiosidades de Star Wars. Depois de perder 2 pernas e o braço para Obi-Wan e Mustafar, e ter o restante do seu corpo destruído pelas chamas da lava, Anakin Skywalker sofreu queimaduras gravíssimas que destruíram boa parte de seus músculos e tecidos internos. Ele só sobreviveu graças a uma combinação entre o poder do lado sombrio e a tecnologia cibernética que passou a sustentar o seu corpo dali em diante. O traje que o mantinha vivo também era uma fonte constante de dor. Ganchos e fios que prendiam em sua pele exposta e próteses desconfortáveis e já ultrapassadas para os padrões da época. Existia, no entanto, um único alívio disponível para ele, o tanque de Bacta. Ainda assim, por longos períodos no começo de sua vida como Vader, ele simplesmente evitava usá-lo. Mas afinal, o que era o Bacta? Bacta era tratada praticamente por toda a galáxia como um remédio quase milagroso. Ela foi descoberta pela espécie Vratix, resultado da combinação de 4 componentes: as bactérias Kavan e Alase, o fluido Ambori e um tipo específico de cevada chamada Vratixia renanicus. O resultado é uma substância gelatinosa e translúcida, que poderia ter o tom avermelhado, transparente ou, como era mais comum, azulado. Existiam várias formas de aplicá-la, através de curativos, injeções, comprimidos ou sprays, mas o método mais conhecido e mais associado a Star Wars era o tanque de Bacta em si. Para ferimentos graves, o paciente era colocado com uma máscara de respiração, geralmente sedado e submerso no fluido. A experiência variava bastante de pessoa para pessoa. Alguns relatavam a sensação como algo calmante, quase relaxante, enquanto outros descreviam como se estivessem sendo engolidos vivos. E Vader se encaixava no primeiro grupo. Para ele, entrar no tanque de Bacta, ainda que temporariamente, significava ficar livre de suas próteses, o único momento em que ele dizia se sentir humano de novo. Mas por que o Bacta não conseguia curar ele de verdade? Apesar da fama de cura quase instantânea, o Bacta tinha seus limites bem definidos. Ele não conseguia regenerar membros perdidos, nem realizava milagres sozinhos. O processo funcionava porque as bactérias presentes na fórmula reconheciam o tecido do paciente e aceleravam naturalmente sua própria capacidade de cicatrização. É por isso que ferimentos quase fatais costumavam se recuperar em questão de dias, e lesões graves em algumas semanas, muitas vezes sem deixar cicatriz nenhuma. O problema é que esse processo dependia de tecido vivo para funcionar. No caso do Vader, boa parte dos seus pulmões, músculos e órgãos já estavam completamente mortos, e nenhuma quantidade de Bacta era capaz de reparar o tecido nessas condições. O respirador acoplado ao peito dele bombeava oxigênio à força, justamente porque seus pulmões não conseguiam mais realizar essa função sozinhos. Levando tudo isso em conta, por todos os critérios médicos, ele deveria ter simplesmente morrido em Mustafar. O que o manteve funcionando ano após ano foi mais a força de vontade e o próprio poder do lado sombrio do que qualquer tratamento médico, a ponto da gente poder falar que ele era praticamente um morto-vivo sustentado pela força. E qual que era o verdadeiro motivo por trás dessa resistência? Mesmo assim, o tanque de Bacta proporcionava um alívio físico genuíno, e era justamente nesses momentos de meditação, no castelo de Mustafar, que Vader costumava reviver lembranças e memórias do seu passado como Anakin Skywalker. E é aí que mora o verdadeiro problema. Assim que a dor física desaparecia, a dor emocional tomava seu lugar por completo. As memórias da traição de Kenobi, da morte de Padmé, da suposta perda de seu filho e da culpa por trair a própria Ordem Jedi voltavam com força total, o empurrando para perto da insanidade. Entre enlouquecer e permanecer deprimido, preferia claramente a segunda opção. E por isso, durante um bom tempo, chegou a recusar deliberadamente o próprio tratamento. No cânone atual, o próprio Palpatine se mostra incomodado com essa fase depressiva do aprendiz, insistindo que ele deveria deixar a raiva crescer e se transformar dentro do poder do lado sombrio, ao invés de se afundar no luto. Na prática, isso significa que o luto, por estar diretamente ligado ao arrependimento,
simplesmente não alimentava o lado sombrio da mesma forma que a raiva ou o ódio. Um Sith que se odeia ou se arrepende das suas próprias ações acabava enfraquecendo a sua conexão com essa fonte de poder, e foi por isso que Sidious insistiu para que Vader deixasse Kenobi e Padme para trás. Algo parecido também aconteceu no Legends no caso de Darth Bane. Ele tinha um pai abusivo quando era criança e eventualmente acabou matando seu pai com o uso da força, mesmo que acidentalmente, ele ainda não tinha o domínio sobre a força. Depois disso, ele mergulhou numa depressão tão profunda que as suas habilidades ligadas à força praticamente pararam de funcionar, a ponto que ele teve dificuldade para mover pequenos objetos com telecinese ou empunhar corretamente seu próprio sabre de luz. Ele só foi recuperar a força realmente quando ele conseguiu deixar esse peso emocional para trás. Já a dor física funciona de um jeito completamente diferente para um usuário do lado sombrio. Ela pode ser usada como combustível direto para fortalecer o seu poder. E Vader, preso dentro daquele traje, tinha uma fonte praticamente infinita desse tipo de sofrimento à sua disposição. Foi assim, aos poucos, que a dor emocional foi sendo empurrada para o fundo, dando lugar a uma frieza cada vez maior, onde antes existia algum pingo de humanidade. Por fim, vale destacar um detalhe curioso. O tanque de Bacta do Vader ficava em seu castelo em Mustafar, o mesmo planeta onde ele nasceu como um Sith. E isso não é por acaso. O castelo foi construído sobre um antigo templo Sith e em cima de um nexo da força do lado sombrio. Dentro do tanque, longe do traje e mergulhado naquele ambiente carregado de escuridão, Vader conseguia meditar de verdade. Mustafar facilitava sua reconexão com a raiva e o ódio que sentia por Kenobi e pelos Jedi, exatamente o tipo de emoção que alimentava o seu poder. No fim das contas, a relação de Vader com o tanque de Bacta acaba revelando bem mais sobre a sua mente do que o seu corpo. Um homem que preferia carregar a dor física de um corpo praticamente morto do que encarar de frente tudo aquilo que ele havia perdido ao se tornar quem se tornou. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aquele like caso você tenha aprendido algo novo. Valeu Houston Neno Gomes, Christian Pereira, Drone Mood Brasil, Matheus Santos, Igor 6935, Guilherme Janucci, Adriano Tiziano, Fernando Vargas 88, Visuals by Predo, Vitor Bertoli Nascimento e Ramiro 4608 por serem membros apoiadores. Vejo todos vocês na próxima e this is the way.